Vamos todos, nesse momento, elevar o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Aqui estamos nós, unidos na fé, no amor e na boa vontade. Com a proteção da equipe espiritual, dos mentores amigos, que preparou o ambiente para nós. E nós, aqui, desfrutando desse aconchego, desse acalento. O livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me, em uma de suas páginas velhas e amareladas com o tempo, uma frase escrita num dia qualquer de um passado distante. A frase dizia simplesmente: só quem ama vive. Quem não aprender a amar, jamais terá vivido. Desde que estamos sobre a face da terra, o amor é a única força que nos rege, que nos orienta, que abre caminhos para vivenciarmos momentos de felicidade. E hoje, através da palestra a ser proferida, lições grandiosas de amor, de fé, vamos aprender. Outras, recordar. A nossa intenção é sempre aquela. Se possível, pôr em prática boa parte dessas lições no nosso dia a dia, para que possamos, unidos, estar evoluindo espiritualmente cada vez mais juntos. E aproveitando esse clima de paz, de fé, de amor, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Boa noite. Boa noite. É sempre uma honra, um prazer estar aqui novamente nessa casa que me acolhe com tanto carinho. E hoje nós vamos falar um pouquinho por onde devemos começar a nossa reforma íntima. Acho que todo mundo está me escutando, né? Não preciso de microfone não, né? E quando a gente depara, né? Quando a gente se questiona por onde eu devo começar a minha reforma íntima, né? Principalmente quando inicia o ano, a gente sempre quer fazer uma reforma íntima, a gente quer algo novo, né, para aquele ano. Só que a gente precisa pensar um pouquinho, né, para não cair em certas armadilhas. Então, eu vou comentar primeiro duas armadilhas que Humberto de Campos, né, o nosso evangelista do mundo espiritual, que nos narrou, né, que nós temos duas ciladas que a gente pode cair quando a gente começa a pensar em uma reforma íntima. E uma delas, né, a primeira delas, ele conta que Bartolomeu, um apóstolo de Jesus, não muito conhecido, mas um apóstolo fervoroso, que estava pronto a seguir Jesus a todo momento que Jesus necessitava. Bartolomeu carregava consigo um mal muito grande que hoje em dia a maioria das pessoas, todos nós, carregamos um pouquinho desse mal que ele carregava, que é a tristeza, é o desalento, é a decepção com que a gente vê o nosso próximo, com que a gente vê as atitudes das pessoas.
a ingratidão das pessoas. E Bartolomeu, quando via isso nas pessoas, principalmente a ingratidão que ele via quando Jesus fazia alguma coisa e a pessoa tinha muita ingratidão. Então, aquele mal, aquele mal súbito dele, aquela força, aquela mal-estar dentro dele, com aquela ingratidão, com as coisas, com os males que acontecia ao redor. E parece que é isso que acontece hoje em dia. As pessoas ficam depressivas, as pessoas sentem a ingratidão, as pessoas veem, o mal que perdura. E a gente para e pensa, Parece que o mal vence o bem. E esse desânimo toca de uma forma geral. Então, essa é a primeira cilada, a primeira armadilha que, quando a gente vai começar uma reforma íntima, nos acomete. É ver no outro, é ver as coisas erradas, é ver o mal, que parece que quem faz o mal está sempre sobressaindo ao bem. Mas a gente precisa ter fé que nada fica impune a Deus. Que Deus é amor, Deus está no comando de tudo. Deus é poder. E às vezes a gente pergunta, por que Deus não acaba com o mal logo? Não extirpa o mal da face da terra? Por quê? Porque ele não tem poder? Não. O Espiritismo nos diz que Deus é poder, Deus é inteligência, Deus é amor. Só que Deus, ele educa. Ele não pune. Ele educa. E educar leva tempo. Só o tempo que vai nos burilando. O tempo vai nos fortalecendo, vai mostrando qual é o melhor caminho. Mas Deus está no comando de tudo. E nós, como espíritas que somos, sabemos que Deus tem todo o poder, que Deus é a inteligência suprema. Então nós não podemos duvidar disso. E o tempo é o nosso educador. E temos também, nós sabemos, e já em Emmanuel diz, no capítulo 30, em Vinha de Luz, ele diz que todos nós temos a fagulha de Deus dentro de nós. Nós estamos em Deus como Deus está em nós. Então, nós temos a semente divina dentro de nós. Mesmo aquele que faz o mal, aquele que é ingrato, ele também tem a semente divina. Em algum momento, ela vai brotar, ela vai florescer. Porque nós estamos aqui, é para isso. É para crescermos, para nos transformarmos, para ter essa reforma íntima. Então, essa sementinha, ela vai, em algum momento, começar a germinar dentro de nós. Como nós estamos aqui já tendo o primeiro passo, querendo nos modificar. E essa mudança, com o tempo, conta com uma professora muito
muito boa. Só que ela não é muito bonita. Essa professora se chama dor. A dor nos ensina. A dor nos faz igual perante a todos. A dor é igual para o branco, para o preto, para o amarelo, para o índio, para o pobre, para o rico. A dor é a dor. E na dor a gente aprende. A gente aprende a ser humilde. A gente aprende a respeitar o próximo. E só o tempo que vai nos modificando, nos burilando para continuar a caminhada. Então, essa é a primeira das ciladas que a gente pode cair, que é, né, essa falta, vamos dizer assim, né? Uma falta de esperança. E mesmo que Bartolomeu era um seguidor de Jesus, sabia tudo o que ele podia fazer, e ele tinha fé, ele sentia essa dor no peito. Mas ele nunca perdeu a fé e a esperança, e continuou a seguir Jesus. Então, essa é a primeira cilada. Nós não podemos nos permitir cair nessa cilada. Não podemos desistir, não podemos perder a nossa fé. Existem momentos difíceis? Muitos. A gente sai de um momento difícil agora, anda um pouquinho, vai ter outro. Mas é só com ele que a gente consegue aprender. É o tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente, né, como eu já disse, poderia falar para Jesus, acaba com todo o mal que tem na face da terra. Mas vamos fazer uma reflexão. Quando a gente tinha 18 anos, quando a gente era criança, a gente pede algumas coisas para Deus, algumas coisas para Jesus. Será que se ele tivesse atendido todos os nossos pedidos, nós seríamos felizes? Porque já existem estudos que nos dizem que se você der tudo a uma pessoa, você não está fazendo bem para ela, você está prejudicando. A pessoa precisa saber lutar pelo que ela quer. Ela não pode receber tudo de graça. Tudo que é muito de graça é tudo muito dado. Que não tem dificuldades para chegar até o que a pessoa quer, não tem valor. Então, por isso que às vezes... por isso não, né? Jesus, Deus, não escuta muito bem a gente, não. Porque às vezes a gente pede umas coisas que ele sabe que não é para o nosso bem. Que ele sabe que não é aquele caminho que a gente deve traçar. E aí, então, ele não nos oferece aquilo que nós pedimos. Porque ele sabe de todas as coisas. Nós não somos um número para ele, como numa firma grande, as pessoas, os funcionários são números. Para Deus, nós não somos números. Para Deus, nós somos... Eu sou a Lúcia, o outro é o José. Ele conhece cada um dos seus filhos e sabe de todas as coisas que passam no seu coração. Então, essa fé, né, essa certeza de que ele está no comando
nós precisamos ter nessa nossa, né, reforma íntima. Não podemos nos desanimar. Devemos ter consciência, sim, que as dificuldades irão aparecer. Mas é só com essas dificuldades que a gente vai conseguir aprender a ser melhor. A segunda cilada é com outro apóstolo de Jesus, o apóstolo Simão Pedro. Simão Pedro, ele era um apóstolo muito prestativo, e por tudo que ele já tinha passado, por ele ser um pescador, ele já tinha um comando, ele já era uma pessoa que comandava, tá? Então, Jesus sabia que esse apóstolo Simão Pedro, ele começaria o seu trabalho após a crucificação. Só que Simão Pedro não sabia disso. Simão Pedro acompanhava, sim, Jesus em todas as caminhadas, sempre estava do lado de Jesus, sempre ajudando a programar, a fazer, mas ele não sabia a real tarefa dele. E quando Jesus chama todos os seus apóstolos, seus amigos, para explicar qual seria os acontecimentos, o que, né, por quais dores eles passariam, Simão Pedro disse a Jesus: Senhor, eu estarei contigo, seja qual for a situação. E Jesus então disse a ele: antes que o dia amanheça, antes que o galo cante, porque naquela época o dia começava quando o galo cantava, né? Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Simão Pedro ficou, eu me emociono toda vez que eu falo nisso, porque é muito forte, né? É uma coisa assim impactante. E Simão Pedro então ficou perplexo e achava que ele não iria fazer isso. E todos nós hoje sabemos que ele fez. Ele negou Jesus por 3 vezes. E mesmo assim, Jesus sabia que o apostolado de Simão Pedro começaria depois da sua crucificação. Ele seria o norte, ele seria o comandante. Então, essa é a segunda cilada. Mas, Lúcia, qual é essa cilada? Essa cilada é não se conhecer. Não conhecer os seus limites. Não conhecer quem realmente eu sou. Quem eu sou no interior do meu quarto, sozinha lá, quietinha. O que eu faria em certas situações se ninguém tivesse vendo? Qual seria a minha atitude? Então, essa eu acho que é a pior cilada. É não se conhecer. É não saber dos seus próprios limites. E sabe que isso dói. Conhecer a nós mesmos dói demais. Às vezes não, né? Muitas vezes, a gente está com pessoas, não é por acaso. Nós estamos com as pessoas certas na hora certa. Às vezes eu sou uma pessoa que eu faço muito, mas eu não penso.
Então, Deus coloca na minha vida uma pessoa que pensa, para que eu possa aprender a pensar. Só que essa pessoa que pensa, ela não faz a minha tarefa, ela não age como eu ajo, como eu faço as coisas. Então, ela tem que aprender a agir como eu. Então, Deus não coloca pessoas por acaso em nossas vidas. Ele coloca pessoas que realmente precisam aprender uma com as outras. Só que a maioria das vezes a gente não entende, a gente não dá valor a essas pessoas. E às vezes essas pessoas estão dentro da nossa própria família. Como às vezes está no nosso trabalho. Às vezes está aqui na casa espírita. E às vezes as pessoas falam coisas, falam o que a gente realmente é e a gente não aceita. A gente vira cara, a gente briga, a gente debate. Eu falo de experiência própria, tá? Eu e meu marido fazemos isso. Eu não aceito, às vezes, o que ele fala, mas depois eu paro e penso, falo, meu Deus, sou isso mesmo. Né? E às vezes a gente vê o defeito no outro, que é muito fácil. É simples ver o defeito no outro. Mas o meu defeito, não vejo. Né? Então, só para descontrair um pouquinho, outro dia eu virei para ele e falei assim, meu Deus, por favor, eu tenho meus pais, né, são bem já de idade, né, é um domingo que a gente vai lá cuidar deles, né, e aí eu virei para ele e falei assim, a hora que a gente tá vindo embora, pelo amor de Deus, o dia que você me vê fazendo e falando o que a minha mãe tá fazendo, por favor, me avisa. Ele olhou bem para mim, assim, sério, falou assim, tá igual já. Não, meu Deus! Então preciso mudar, né? Então, assim, a gente não vê, a gente não percebe, mas é isso, né? Então a gente precisa dessas pessoas que estão ao nosso lado, para que a gente aprenda a não ser, a fazer diferente. E aí que a gente começa a nossa reforma íntima. É aí que a gente começa a aprender. E a gente não está sozinho no mundo. Se nós estamos com essas pessoas, nós precisamos estar com elas e vamos aprender com elas. Por isso, Jesus colocou 12 apóstolos. Depois, ele colocou mais um, Paulo de Tarso, que é o apóstolo dos gentios. E cada um tem uma característica, cada um tem o seu modo de agir. E nós podemos nos identificar com cada um deles. Porque Jesus nos mostrou que a vida é assim. E colocou esses 12 apóstolos para a gente aprender com ele. Na verdade, 13, né? Para aprender com eles. Para a gente poder seguir, né, com um modelo, com um guia. Então, vocês poderiam perguntar assim, mas e daí? Como eu faço? Por onde que eu começo? Porque você veio aqui para falar para a gente por onde que eu começo a minha reforma íntima. E você falou só das ciladas que a gente não pode cair. Então, vamos lá. Existem, né, inúmeras psicologias que nos falam por onde a gente deve seguir, refletir, nós devemos entrar, ficar quietinhos e saber o que está acontecendo, orar. Existem várias filosofias, mas nós
espíritas temos uma contribuição maravilhosa. Porque assim, toda vez que a gente vai fazer uma reforma, seja ela reforma de casa, reforma de uma roupa, reforma de qualquer coisa, da casa espírita, qualquer reforma, a gente precisa ter um projeto. Precisa ter um projeto. A gente precisa seguir um padrão para não sair fora, porque senão às vezes a gente sai fora e não pode. A gente tem que voltar. Saiu fora, vamos retomar, porque eu tenho aquele projeto e aquele projeto eu vou seguir. E nós, espíritas, temos a contribuição maravilhosa, né, que é o Evangelho, e que nós temos Jesus como modelo e guia. Então, por onde eu devo começar? Primeiro, conhecendo a nós mesmos. Mesmo que isso doa. Mesmo que isso eu encontre muitos defeitos em mim. E aí, com esses defeitos e com o modelo e guia que eu tenho, que é Jesus, que nós temos no Evangelho, começamos a seguir. Começamos a tentar nos aproximar, porque não vamos ser igual a Jesus. Não é verdade? Vamos demorar muito para chegar lá, e chegar a, pelo menos pertinho de Jesus vai demorar bastante. Mas se em cada encarnação a gente tentar chegar mais próximo de Jesus, mais próximo das suas atitudes, a gente consegue começar a reforma íntima. E é lógico, nós vamos ter, como eu já disse a vocês, vários atropelos pelo caminho. Mas Jesus nos disse, e Jesus nunca apontou o dedo para nós. Jesus diz o seguinte: vá e não peques mais. Vá e faça um outro caminho. Ele nos perdoa todas as vezes que nós erramos e que voltamos atrás e sabemos que erramos, pedimos perdão, ele nos perdoa e a nossa chance começa novamente. Tem uma história do Chico, que o Chico trabalhava muito ainda, ele era assalariado, ganhava um salário mínimo. E na hora do seu almoço, ele psicografava as obras, né? Na hora de descanso, ele também, enquanto os amigos de trabalho, ele ficava psicografando, ele ficava trabalhando, né? Para o espiritismo. Aí terminava o seu trabalho às 5 horas da tarde, ele ia para a casa espírita e ele tinha uma vida muito... Chegava em casa 2 horas da manhã, 3 horas, porque ele trabalhava muito em prol ao espiritismo, às pessoas necessitadas. E ele gostava muito de animal. E ele tinha um cachorro. E esse cachorro estava muito doente, mas ele tratava do cachorro, ele gostava, ele chegava de madrugada, ia lá, cuidava do cachorro, dava remédio, alimentava, tudo bonitinho. Uma pessoa queria ajudar o Chico, queria muito ajudar o Chico. E uma bela noite, ela foi na casa do Chico e falou: eu já sei o que eu vou fazer para ajudar o Chico. Foi lá, pegou o cachorro e matou o cachorro. O Chico chegou 2 horas da manhã em casa, foi tratar do cachorro, cadê o cachorro? E a pessoa mesmo falou para ele: ó, Chico, eu quis te ajudar e eu matei o cachorro, viu? Nossa, o Chico ficou desolado, triste, mas não falou nada. E aqueles dias foram passando, até que um dia ele estava trabalhando na psicografia. Emmanuel chegou para ele e falou assim: Chico,
Nós temos um grande problema. E ele falou, o que foi? Qual é o problema? Você tem uma mancha muito grande no seu coração. E nós precisamos eliminar. E você sabe de onde vem essa mancha. Lógico, o Chico já sabia, né? Da onde? Era da mágoa da pessoa ter matado o cachorro dele. E não era para matar, ele estava cuidando do cachorro. Tá bom, mas o que eu faço então para eliminar essa mágoa? Aí ele diz assim: você vai conversar com a pessoa e descobrir o que ela mais quer nesta vida. E o que ela mais quiser nessa vida, você vai ofertar a ela. E o Chico, um bom, né, aprendiz, foi lá e perguntou o que ela queria. E ela disse, para surpresa do Chico, que ela queria uma máquina de costura. E o Chico não ganhava dinheiro suficiente para comprar aquela máquina de costura. E ele falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E Emmanuel falava para ele, você vai comprar a máquina. Você precisa dar a máquina. Ele foi, comprou a máquina, dividiu, parcelou a máquina assim, né? A perder de vista, porque ele não tinha dinheiro para comprar. E aquilo, sabe aquela sensação quando a gente compra alguma coisa que não podia comprar, mas que é um misto de alegria e de dor ao mesmo tempo, né? Chico se sentiu assim, mas mandou embrulhar e foi lá e entregou a máquina para a pessoa. Quando ela recebeu, a gratidão foi tamanha, que do coração da pessoa saiu uma luz maravilhosa e passou para o Chico. E aquela mágoa, aquele rancor, terminou ali. E aí Emmanuel falou, agora sim podemos continuar. E quantas vezes nós não carregamos essa mágoa, esse rancor? Quantas vezes nós não conseguimos perdoar o que o outro falou? E aí que a gente precisa começar a entender que perdoar não é... se eu quiser começar a perdoar hoje, não vou receber um monte de perdão agora, um saco de perdão. Não! A gente se conquista o perdão aos poucos. É de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau. E como eu sempre digo, o perdão não significa que a gente vai esquecer, a gente não vai ter amnésia daquilo que aconteceu. Mas quando eu pensar naquela situação, aquilo já não vai mais me machucar. Isso é perdoar. Porque se eu não perdoo, o veneno é meu mesmo. Eu estou engolindo o meu veneno todos os dias, porque toda hora que eu penso, é uma gotinha de veneno que cai dentro de mim. Então, nós devemos, né, cultivar essa vontade de perdoar aos poucos. Lembrando que perdoar não é esquecer, e sim não se incomodar mais com aquilo que te ofendeu. Seja na família, seja no trabalho, seja na casa espírita. Vai chegar uma hora que, quem sabe, nós vamos falar que nem o Chico. Ninguém me ofendeu. Eu não tenho que perdoar. Então, mesmo que a pessoa seja dura com a gente, aquilo não vai nos afetar. Quem sabe um dia a gente consiga ser assim, né? E nós, para termos essa reforma íntima, a gente precisa ser como um agricultor. O agricultor, ele nunca sabe
se ele vai colher. Ele prepara a terra, ele ara, ele semeia, ele cuida daquela plantação. Ele tem uma expectativa. A expectativa de que lá na frente ele colha aquilo que ele plantou. Mas ele não tem a certeza, mas ele tem a fé que ele vai conseguir. Isso serve para nós. Nós precisamos ter essa certeza que um agricultor tem. A gente tem que plantar a sementinha dentro de nós. E nós temos o modelo e o guia. Nós temos o projeto pronto. Basta a gente seguir. Em todos os nossos caminhos, nós sabemos. E como a gente tem aquela semente divina dentro de nós, nós sabemos quando nós estamos errando e quando nós estamos acertando. E não é feio a gente dar um passo atrás e começar novamente. Esse é o nosso modelo e guia. Eu escutando uma palestra do Haroldo também, né? Porque para a gente preparar alguma coisa para falar, a gente ouve, a gente estuda vários, né? Pra gente. E numa dessas palestras ele estava falando que lá em Belo Horizonte o trânsito é muito complicado. E ele foi buscar o filho dele na escola e um senhor e uma senhora cruzou com ele e fechou ele. E ele ficou muito nervoso. Ele esperou chegar até num semáforo fechar e ele ficou emparelhado com o senhor que tinha fechado ele, né, ali, baixou o vidro. Aí o filho dele disse que virou para ele e falou assim: "Você tá nervoso, pai?" Ele falou: "Tô um pouquinho." "Você vai xingar o moço?" "Eu tô pretendendo." Ele falou assim: "Pois é. E se for ele uma pessoa que ouve as suas palestras, quem que vai..." Ele falou: "Nossa, eu tô ferrado." Levantou rapidinho o vidro e se mandou, né? E quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente prega uma coisa, só que na hora de fazer, a gente faz outra, né? Então a gente precisa pensar nisso também, porque nós somos exemplos daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente precisa pensar um pouquinho também na hora de agir, na hora de fazer, né? Ter atitudes como essas, né? Que a gente perde. Não vou falar que a gente não perde, porque a gente perde mesmo, né? Às vezes a razão fala mais baixo do que a emoção. E aí a gente tem que ter alguém do lado para baixar o nosso nível, né? De emoção e trazer para a razão para a gente não errar tanto. Por isso as pessoas são muito importantes. Por isso que a gente tem que dar valor nas pessoas que estão ao nosso lado. E escutar mais, entender como isso é feito. Que Deus não erra, Deus coloca as pessoas certas, no momento certo, na hora certa. Basta a gente ter a fé do agricultor, a fé que a gente precisa regar todos os dias um pouquinho, para que ela cresça cada dia mais. Porque Jesus nos ama, Deus nos ama, e eles só querem que nós consigamos chegar perto deles. Que a gente possa ter isso em mente e que podemos entender e seguir o modelo que é Jesus, que é o nosso guia. Que Deus nos ilumine, nos proteja
e nos guie sempre. Faz a prece por nós. Senhor, queremos agradecer a Ti por todos os nossos dons recebidos, por nossa vida, por nossos familiares, pelo alimento, pelo trabalho e por todas as bênçãos que todos os dias recai sobre nós. Queremos muito mais agradecer do que pedir. Queremos pedir nessa noite que o seu amor alcance todos aqueles que estejam necessitados, nos hospitais, nos asilos, nas clínicas de dependência, nos orfanatos, nas guerras, em todos os locais, Senhor. Socorrei cada um deles com o seu amor e com o seu amparo. E obrigada, Senhor, por mais dessa noite e que possamos entender que o modelo e guia é o seu. E queremos muito, Senhor, te pedir que nos fortaleça em nossa fé para que a nossa reforma íntima comece desde agora. Que assim seja.